Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Uma sessão especial no Senado, especial porque não será uma sessão ordinária, nem uma sessão extraordinária. Também não será uma sessão solene, mas uma sessão temática para debater nuances da proposta de emenda à Constituição da República, que limita algumas ações monocráticas, isto é, individuais, de ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras cortes superiores. O anúncio dessa sessão está no site oficial do Senado Federal. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Senado destaca que ele vai discutir em sessão temática, nesta quinta-feira, a proposta de emendar a Constituição que impõe limites às decisões monocráticas nos tribunais superiores. O requerimento para a sessão de debates foi aprovado nesta última terça-feira. Na mesma sessão, os senadores também aprovaram a prorrogação da CPI das ONGs. O requerimento para a discussão da PEC foi apresentado pela presidência do Senado. A proposta veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral, ou que suspenda atos dos presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Congresso Nacional. A proposta também estabelece que pedidos de vista, prazo para estudar um determinado processo, devem ser concedidos coletivamente e por um prazo máximo de 6 meses. A proposta, que tem como primeiro signatário o senador Aurelvisto Guimarães, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no início de outubro. A sessão está marcada para as 11 horas. Bom, não deveríamos ter uma discussão desse tipo se os integrantes do Poder Judiciário entendessem que eles têm a obrigação de dar celeridade aos processos. Todos os juízes do primeiro grau, do segundo grau, que são os desembargadores, e os juízes das cortes superiores, concedem liminares. Nada contra as liminares. As liminares devem se existir. As liminares são decisões que os juízes dão ali para atender a uma das partes, para evitar um prejuízo maior a qualquer dos litigantes. Acontece, porém, que tem juiz que dá uma liminar e senta em cima do processo. E essa liminar serve unicamente, não para evitar um prejuízo imediato a qualquer das partes litigantes, mas para paralisar o andamento do processo. Tem liminares aí de 1 ano, de 2 anos e de até mais tempo, o que é, sem dúvida, uma grosseria muito grande do juiz que concede uma liminar e senta em cima do processo, é uma grosseria aos jurisdicionados. Essa medida do Senado Federal, portanto, é necessária, é útil e vai acabar com esse malefício que alguns magistrados cometem contra os jurisdicionados. Os deputados e senadores, integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apurou ações ou omissões de agentes públicos com os atos de vandalismos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano,
estão reunidos agora pela manhã para votar o relatório oficial da CPMI feito pela senadora Elisiane Gama e lido ontem, como registramos aqui no nosso programa. Eles também estão reunidos para discutir e votar o relatório paralelo apresentado pelos deputados e senadores de oposição, também apresentado e lido ontem. O relatório da senadora, que é o relatório oficial da CPMI, pede o indiciamento de umas dezenas de pessoas, dentre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, alguns de seus ex-ministros e oficiais generais das Forças Armadas Brasileiras. A senadora entendeu que os atos de 8 de janeiro foram antidemocráticos que ameaçaram a estrutura democrática do país e teve como líder o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela concluiu a leitura do seu relatório de ontem, afirmando o que se segue. Vamos ouvi-lo. O 8 de janeiro não poderá ser esquecido para que jamais se repita, mas há de sempre ser lembrado, por outro lado, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. Resistência, resiliência e solidariedade ficaram estampadas na Praça dos Três Poderes. Fala da ministra Rosa Weber, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, na sua sessão de despedida do Supremo Tribunal Federal. Esta comissão parlamentar mista de inquérito chega ao fim de seus trabalhos com uma conclusão inquietante. O 8 de janeiro ainda não terminou. A crise da democracia, assinalada no capítulo 3 deste relatório, está ainda de pé. Embora as instituições democráticas brasileiras tenham sobrevivido às tentativas de ruptura de ordem constitucional que se desenvolveram antes, ao longo e após o processo eleitoral de 22, as ameaças ainda pairam no ar. As milícias digitais continuam ativas e operantes. Fazem da retórica do ódio o seu meio e das fake news o seu objeto. Continuam os linchamentos virtuais, a criminalização da política, a multiplicação dos falsos especialistas, a circulação irrestrita de mentiras e teorias conspiratórias, a dissonância cognitiva. Parcelas importantes das forças de segurança pública persistem capturadas pelo bolsonarismo. Estão voltadas não para a solução pacífica dos conflitos, mas para a não aceitação de adversários. Produzem mais medo do que segurança. Afirmam-se pela força bruta e não pela atividade da inteligência. Setores das Forças Armadas continuam a flertar com o autoritarismo. Acolhem e recompensam os que pregam a supressão do Estado democrático de direito. Apelam à disciplina e à hierarquia, mais do que à coragem e ao valor. Defendem não o Brasil de todos os brasileiros, mas seu projeto exclusivista de nação. Muito bem. O relatório da senadora Elisiane Gama não foi lido na íntegra, porque ele, segundo ela mesma afirmou ontem, era muito extenso. Mais de 1.300 páginas ela escreveu. Portanto, ela leu apenas o resumo, mas o suficiente para ficar bem explicitado o que ela entendeu de todos os depoimentos tomados e da documentação recebida. Já o relatório paralelo da oposição, bem menor, mais sucinto, foi lido por vários deputados e senadores. Eles dividiram os blocos para que alguns dos que colaboraram com esse relatório paralelo lessem a parte que escreveram.
E a conclusão desse relatório paralelo, ele pede o indiciamento do presidente Lula e alguns dos seus atuais auxiliares. Esta parte do relatório paralelo, que pede o indiciamento do presidente Lula, foi lida pelo senador Flávio Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. O conjunto de todos esses elementos não deixam dúvidas de que o presidente da República, Lula, já sabendo da possibilidade de depredação, resolveu viajar para a cidade de Araraquara sob a falsa justificativa de que iria acompanhar uma enchente que já vinha ocorrendo há mais de 20 dias. Tudo indica que essa omissão deliberada teve como propósito a colheita de frutos políticos em decorrência dos ataques e também com a criminalização do grupo opositor, que sempre promovia manifestações legítimas, pacíficas e ordeiras. Concluindo, a leniência de Lula teve uma contribuição fundamental para permitir a invasão e a destruição do patrimônio público. Se ele tivesse agido conforme determina o arcabouço de atribuições legais, não abandonado a cidade e impondo, sem tergiversar, a proteção dos prédios públicos federais, em especial o Palácio do Planalto, certamente as invasões não teriam ocorrido ou os danos seriam minimizados. Dessa maneira, resta inequívoca a necessidade de indiciamento do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos crimes previstos no artigo 163 do Código Penal e 62 da Lei 9605 de 98. Além disso, de acordo com tudo até aqui relatado, o caso envolvendo a negativa e o extravio das imagens também permite concluir por seu indiciamento pelo crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal. Não há dúvida de que a atuação heterodoxa do presidente da República, que simplesmente decidiu abandonar a cidade e deixar o Palácio Presidencial desguarnecido quando já havia inúmeros alertas sobre a possibilidade de atos violentos, foi tomada de livre e espontânea vontade. Trata-se de omissão deliberada. Por fim, fundamental ressaltar que, embora a compreensão desse voto em separado seja a de que os atos e omissões relativos ao 8 de janeiro não abrem margem para incidência dos crimes previstos nos artigos 359L e 359N, ambos do Código Penal, é necessária a isonomia de tratamento. De modo que, caso o STF entenda que os agentes públicos que se omitiram devam responder por tais delitos, espera-se, por questões de coerência e razoabilidade, que o mesmo entendimento também seja aplicado para o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, assim sendo, também deve responder por abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, uma vez que ele era o comandante em chefe das Forças Armadas. Como não existe na história da humanidade golpe de Estado sem armas, e os comandantes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicados por Lula, já haviam sido nomeados por Jair Bolsonaro, ainda durante a transição dos governos, em dezembro de 22, numa comprovação evidente de que nunca houve intenção do uso da força para a tomada de poder, a responsabilidade de evitar que houvesse o 8 de janeiro era exclusivamente de Lula e seu governo. Bom, nós ouvimos aí o senador Flávio Bolsonaro. Bom, os deputados e senadores já começaram a votar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os atos, as ações ou omissões de agentes públicos nos atos de vandalismos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília, com o quebra-quebra de parte das sedes dos três poderes da República: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O resultado dessa votação, a aprovação de qualquer dos relatórios, do relatório oficial ou do relatório paralelo,
não significa dizer que os indiciados estejam condenados, absolutamente. Porque esse relatório, ele só serve de subsídio para o Ministério Público Federal. Ele vai ser entregue à Procuradoria-Geral da República, que vai examinar se a investigação feita pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi realmente completa e apurou os crimes individualizados. Qual foi o crime que cometeu o ex-presidente da República? Qual foi o crime que cometeu o ex-comandante da Marinha? Qual foi o crime que cometeu os generais, cada um dos generais que estão na relação de indiciados no relatório da senadora Elisiane Gama. É a Procuradoria-Geral da República que vai decidir se denuncia ao Poder Judiciário todos os indiciados, alguns dos indiciados pela CPMI ou nenhum dos indiciados. No início da votação, a deputada federal Jandira Fegali foi quem apresentou o primeiro voto. Logo em seguida, veio o senador Rogério Carvalho. E vamos mostrar um pouco do que ele disse. Quem tinha uma opção sexual ou de gênero diferente da que eles acham normal, discriminar pela religião, discriminar pela cor, pela etnia, tratar os povos originários como bichos, como animais, como quem não tivesse a mesma condição e direitos, aliás, o direito primário de estarem aqui quando os europeus chegaram, porque a terra já era deles. Nada disso é diferente do modo como eles pensaram, e a Jandira tem toda a razão. E essa sanha, e olha o que é pior, num determinado momento, deixaram de ser os militares e passaram a ser algumas instituições de Estado que a Constituição de 88 criou. O Ministério Público e parte do Judiciário que começaram e que fizeram a base para este golpe, ou para esta tentativa de golpe. O tempo de votação de cada um dos, ou melhor, o tempo de justificativa do voto de cada um dos relacionados para externarem o seu voto nessa sessão de hoje é de 10 minutos. Então é muito longo, não há tempo de mostrarmos todo o voto, por exemplo, do senador Rogério Carvalho, como não deu para mostrar o da deputada Jandira Fegali. Mas nós vamos ficar atentos e a qualquer momento poderemos estar de volta falando dessa sessão da CPMI, a última, por sinal, para votar os relatórios apresentados ontem. O oficial da senadora Elisiane Gama e o paralelo de alguns dos deputados e senadores da oposição nesta CPMI. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que seminário na Câmara dos Deputados em defesa de uma nova política de industrialização do Brasil acontecerá. O vice-presidente ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin, apontou uma neoindustrialização como uma necessidade para o país.
O projeto do governo federal abre crédito de 5 milhões de reais para a área do Judiciário e Ministério Público. Os recursos serão usados para construção e reforma de prédios, pagamento de auxílio moradia e outras despesas de manutenção e custeio. Agora, um embate entre deputados estaduais. O pastor Alcides Fernandes diz que Cid Gomes está pagando pelo que fez e Lia Gomes, irmã do senador, rebate e envergonha a igreja. Em sua fala, o pastor citou a lei da semeadura, afirmando que o que se planta é o que vai ser colhido. Ele lembrou frase dita pelo senador Cid quando o presidente Lula estava preso, destacando que agora o senador é aliado do petista. Pedido de vista adia votação de projeto de lei sobre população LGBTQIA+, encarcerada. Proposta institui mecanismo que favorecem a proteção de lésbicas, gays, bissexuais e travestis no cárcere privado. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre guerra em Israel. O presidente dos Estados Unidos, Biden, diz que a explosão no hospital em Gaza parece ter sido obra do outro lado. Em primeira declaração após sua chegada, o presidente dos Estados Unidos apoiou a versão israelense sobre a explosão e atacou o grupo Hamas. Com os destaques da Folha de São Paulo, temos sobre histórias da política, que o ex-presidente Bolsonaro mirou evangélicos e versão amigo de Israel quando se batizou no Rio Jordão. Temos também que 5 instituições particulares concentram 27% de alunos de graduação do país. Junto a elas, detêm mais matrículas do que toda a rede pública de ensino superior. E sobre o governo Lula, o presidente mobiliza ministros por bolos e deputado vira vitrine de ações federais no estado de São Paulo. Orientação é contrapor peso da máquina municipal sob Ricardo Nunes. Bom, a situação do PDT cearense se assemelha a que o senador Cid Gomes promoveu para tomar o PSB em 2011, quando este partido era comandado pelo ex-deputado Sérgio Novaes. Naquela época, Cid era governador do estado e ganhou fácil, tomou fácil o PSB, embora tenha feito algumas peripécias, como fazer uma reunião na calçada da sede do partido, o que ele queria fazer agora com relação ao PDT. Não fez porque a Justiça suspendeu essa convocação que ele tinha feito. Ele queria fazer uma assembleia na calçada da sede do partido. Uma pagelança total. Naquela época, em 2011, ele ganhou, venceu, tomou o PSB, das mãos do Sérgio Novaes, que comandava o partido há muitos anos, assim como o André Figueiredo comanda o PDT cearense há muitos anos. Ele só não está repetindo tudo o que fez para tomar o partido do PSB, porque naquela época ele era governador do estado e hoje ele não o é. Ele não é hoje o que era ontem. Por isso, as dificuldades de defenestrar o André Figueiredo da presidência estadual do PDT. Deputados estaduais comentam a proposta orçamentária do estado do Ceará para 2024. Ontem, ao menos 3 deputados utilizaram a tribuna para falar sobre o orçamento. Primeiro foi o deputado Felipe Mota, chamando a atenção para os números do orçamento. Depois foi o deputado Sérgio Aguiar, lendo uma parte do que escreveu o governador na mensagem que encaminhou o projeto orçamentário, e depois o líder do governo, Romeu Aldigueri,
num discurso sem ele nem beira, como se diz por aí, para se falar de coisas sem sentido. Ele deu demonstração de que não conhece nada do que está escrito na proposta orçamentária do Estado, pois disse coisas sem nexo lá no seu pronunciamento, contestando ou tentando contestar o que dissera o deputado Felipe Mota. O deputado Felipe Mota disse mais ou menos o que nós havíamos registrado no blog do Edson Silva e no nosso programa de ontem, dizendo que o orçamento do Estado prevê uma arrecadação de 37 bilhões e tem gastos não previstos, mas efetivos. Os gastos terão que ser feitos, quer chova, quer faça sol. Só não será feito se o Estado realmente não arrecadar. O Estado precisa arrecadar o que ele está programando, 37 bilhões, porque em apenas 3 rubricas, 3 despesas, ele já vai gastar 31 bilhões. E quais são essas rubricas? O Estado vai gastar 19 bilhões em 2024 com a folha de pagamento do pessoal. O Estado vai gastar 11 bilhões em 2024 como custeio da máquina. O que é isso? É a despesa que o Estado tem que fazer para manter os serviços públicos, para manter as secretarias funcionando. São despesas com energia elétrica, com telefone, com água, com combustível, etc. São essas despesas imprescindíveis para o funcionamento da máquina, o que mostra que nós estamos com a máquina inchada. O Estado vai gastar 11 bilhões só com o custeio da máquina. E vai gastar mais 1 bilhão de reais só para pagar juros. Ele não vai pagar nada de amortização. Ele está devendo, por hipótese, 10 bilhões de reais ou 5 bilhões de dólares, que dá 25 bilhões de reais. Ele não vai abater nada desta dívida. Ele vai apenas pagar o juro. É dinheiro demais para 3 rubricas. O restante, ele está gastando 31 bilhões com essas 3 rubricas, sobram apenas 6 bilhões para ele gastar com educação, com saúde, com segurança, com meio ambiente, com infraestrutura, etc. Deus queira que ele arrecade, porque se não arrecadar, nós poderemos voltar já no próximo ano com as gonzaguetas, que servidores públicos sabem bem o que é. Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, nós estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã, a partir das 11h45. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!